Bom dia, ou, aliás, boa noite, pessoal. Ó, Pessoal do, do grupo Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter uma apresentação que vai ser feita pelo Roberto Matiello sobre o calcanhar e o salto da bota. Roberto, olha, é um prazer aí, você que é um dos mais assíduos apresentadores aqui. Olha, faz o seguinte, eu sei que ué, quase todo mundo te conhece, mas você se apresenta de novo rapidinho e tá toca em legal. frente à apresentação. E eu queria hoje agradecer especial também ao Carlo Bavagnoli, que vai passar os slides, vai coordenar os debates na sequência. Então vamos seguir. Legal, Grande abraço. legal, legal, obrigado. Bom, todos aí, ou quase todos, já me conhecem, né? Sabem que eu sou engenheiro, mas hoje eu vou falar uma outra característica minha. Eu sempre gostei de Egito. E depois que eu me aposentei, eu fiz um curso, eu me formei em egiptologia na Universidade Autônoma de Barcelona. Então, um dia desse eu vou falar mais alguma coisa sobre o Egito. Eu sei que muitos não gostam, mas eu gosto muito e tem muita coisa interessante para falar sobre ele. Mas voltando à apresentação de hoje, a gente vai falar sobre a parte sul da Itália, mais na parte sudeste da Itália, né? Que é o calcanhar e o salto da bota. Né? De uma certa maneira, eu me inspirei no Carlo para fazer essa apresentação. O Carlo vira e mexe, ou algumas vezes, ele fala a respeito das viagens que ele faz, dos lugares que ele conhece, né? E eu resolvi então falar sobre o calcanhar e o salto da bota, que é uma região que, na minha opinião, só perde para Pádua. Depois de Pádua, tem que ir nessa região e vocês vão, quem já não conhece, vai conhecer alguma coisa hoje e eu acho que vai se encantar. Vamos para o primeiro slide, Carlos, por favor. Então, nessa figura, a gente vê essa que está a figura à nossa esquerda, né? A parte sul é bem realmente bem o calcanhar da bota, né? E o salto da bota é a região chamada de Puglia. A Itália é dividida em regiões, que nem se fosse o Brasil é dividido em estados. A Itália é dividida em regiões. Claro que são regiões muito menores que os estados brasileiros, porque a Itália realmente é bem menor, né? Mas a região da Puglia, na parte centro-leste da Itália, é uma região que eu considero maravilhosa, né? Então, nesse slide, na figura número um, a gente pode ver a figura da Itália com suas várias regiões e em destaque está a Puglia. No, na parte da direita, na figura número 2, a gente vê a região da Puglia. E eu coloquei um mapa que mostra o índice pluviométrico da Itália. E uma seta está mostrado a Puglia. A Puglia é a região da Itália que menos chove. E ela parece que deram o nome de Puglia, antiga, os romanos antigos, porque vem do termo apluvia, quer dizer, sem chuva, é uma região mais seca da Itália. Então o nome parece que se deriva daí, do clima que faz nessa região. Né? Vamos para frente, Carlos, por favor. Nós temos aí no alto Lu Salento, né? Salento é o salto da bota, né? Ela é dividida no calcanhar e o salto. O salto é a região chamada de Salento. O pessoal de lá costuma falar que essa região é Lu Sole, Lu Mare, Lu Vento. Isso no dialeto deles, né? É o sol, o mar e o vento. Realmente é uma região maravilhosa. Quem vai lá, pô, sente um sol sensacional, né? É difícil ter frio lá, quase não tem. O mar, a gente pode ver aí pelo salto da bota, né? É uma península, né? Que está mergulhada no mar Mediterrâneo. E o vento é uma região que tem, evidentemente, bastante vento, né? Então, o Salento é uma terra rodeada pelo mar. Ali no alto, a gente vê uma das primeiras figuras do Salento. É um caco de uma cerâmica grega, onde aparece o mapa dessa região bem ao sul, essa região do Salento. E está escrito lá com caracteres da Grécia Antiga. Né?
Então, só para vocês terem uma noção do que nós vamos falar hoje. Vamos para o próximo, por favor. Eu vou falar um pouco da história, porque essa região é uma região que é muito rica em história e, por isso mesmo, ela é muito bacana de se ver, porque a gente vê numa região relativamente pequena uma série de monumentos, uma série de artes que vêm de uma infinidade de povos ali da Europa e do norte da África, né? Então, realmente é um lugar maravilhoso. A gente começa com a Puglia, uma terra de muitos povos, né? A figura número 1 e número 2 mostram as civilizações antigas, o Domo da Chianca e o Domo da Placa, né? São monumentos pré-históricos, né? Bem antigos. Na Puglia, encontram-se alguns dos sítios paleolíticos mais importantes da Europa. Essa região foi escavada, né? E se encontraram objetos de 20.000 a 10.000 anos atrás, né? Foram encontrados restos do Homo erectus, que eram pertencentes à espécie do homem de Neandertal. Quer dizer, então, para vocês terem ideia de como essa civilização nessa região é antiga, né? As cavernas naturais da região foram descobertas muitas ferramentas em sílex, né? Que é aquela pedra vulcânica. As primeiras ferramentas do homem eram feitas, principalmente as ferramentas de corte, eram feitas à base de sílex, que é uma pedra vulcânica. Existem também inúmeros grafites na região, como os que podem ser vistos na Grota Romanelli. Então, por aí você já vê que a história vem realmente de muito longe nessa região, né? Já começa com a pré-história de 15, 20 mil anos atrás. Vamos para o outro, por favor. Então, já falar em povos, né? Essa região foi povoada pelos gregos antigos. Quando os gregos começaram a se dispersar da Grécia, né? Eles começaram a fundar povoados que formaram a Grande Grécia, ou a Magna Grécia. E esse sul da Itália está impregnado de cidades que foram fundadas pelos gregos. Na figura embaixo, não está número 5 porque eu esqueci de colocar o número 5, mas mostra a expansão dos povos gregos. Tem a Grécia em verde, e eles se espalharam para o Mar Negro e foram lá para a França, para a Espanha, evidentemente, principalmente para o sul da Itália, e para a Espanha, enfim, foram para o Mar Negro, foram para uma série de regiões. Mas a região mais próxima e que foi mais populada, povoada por eles, era exatamente essa região sul da Itália, e em especial essa região do Salento, né? Então, se a gente for lá, a gente vai num lugar chamado Metaponto, e na Puglia, que tem um templo grego, né? Há vários templos gregos. Na figura número 3, mostra o templo de Poseidon, né? Que era o deus do mar, em Taranto, que é outra cidade de lá. E a figura 4 mostra uma parte da Grande Grécia, da Magna Grécia, exatamente nessa região do Salento. Se bem que a gente vê Brindes e Taranto foram cidades fundadas pelos gregos. Vamos para o outro, por favor, Carlos. A Puglia é uma terra também que foi civilizada pelos romanos, evidentemente, ficava na Itália, e quando o Império Romano começou a se desenvolver, uma região que foi bastante procurada logo no início da expansão romana foi essa região sul, mesmo porque essa região sul ela dava acesso aos portos que se ligavam com a parte oriental da Itália, tá certo? O porto principal é esse que está com um círculo azul, azulado aí, que é o porto de Brindisi. Esse mapa mostra duas estradas. Os romanos eram famosos por construírem estradas no seu império, né? Todas elas saíam de Roma e iam se diversificando para os vários cantos das várias regiões do Império Romano. A gente vê em branco, o mais claro, é a Via Ápia, é uma via famosa. Ainda hoje existe em uma série de lugares restos da Via Ápia. E meio cor rosa, o vermelho claro, é a Via Trajana, que foi feita por um outro, sob as ordens de outro imperador. O interessante dessas vias é que ambas se encontram
na cidade portuária de Brindisi. E no fim dessas duas estradas existe uma coluna, que é a coluna que indica o final, tanto da Via Trajana quanto da Via Ápia. Eu coloquei um destaque aí, esse círculo amarelo, é a cidade onde todo mundo ouviu falar, a maioria assistiu o filme do Espartaco, né? O Espartaco foi um escravo que se rebelou contra o Império Romano e fez miséria durante um bom tempo. E ele depois foi perseguido, etc. e tal, até que Pompeu o capturou na cidade de Taranto, hoje na Itália, né? E na realidade, ele prendeu o exército. O Espartaco fugiu. Não se tem notícias se ele morreu na batalha, se ele conseguiu fugir, mas depois dessa batalha em Taranto, todos os escravos foram aprisionados e, desde lá até Roma, em espaço de não sei quantos metros, foram erguidas cruzes e foram crucificados todos os escravos que haviam se rebelado, né? Então, aquilo você viu, por exemplo, que nunca mais no Império Romano, isso aconteceu por volta do ano, aproximadamente o ano 50, 55 antes de Cristo. E o Império Romano, pelo menos o do Ocidente, sobreviveu até 473. Nunca mais houve uma revolta, que ela serviu de exemplo. Crucificaram-se todos os escravos que haviam se rebelado. Vamos para frente. Mas isso para mostrar que a civilização romana teve muita influência nessa região. Depois vieram os ostrogodos e a colonização bizantina. Os ostrogodos de Teodorico era o rei dos ostrogodos, conquistaram a Itália e também desceram e conquistaram a Puglia, que é essa parte que a gente está estudando, você está vendo hoje. Os ostrogodos eram originários do sul da Escandinávia, quer dizer, eles eram suecos, enfim. Naquela região ainda não existia, evidentemente, esses países, mas eles eram do sul da Escandinávia, né? E o principal rei deles é o Teodorico, que ele reinou ele viveu de 454 a 526. Ele foi o rei dos ostrogodos e ficou na Itália de 493 a 526, até a morte dele. Então, também lá existe uma série de monumentos ainda da época dos ostrogodos. Outros que tomaram conta de parte da região da Puglia foram os bizantinos, né? Os bizantinos estiveram na Puglia desde o século VI, depois de Cristo, quando o imperador Justiniano derrotou os ostrogodos. Os ostrogodos estavam lá no pedaço, então o Justiniano, tentando refazer o Império Romano do Ocidente, ele invadiu essa parte sul da Itália e também colonizou essa parte e deixou uma série de monumentos. Em cima, na figura 2 e 3, nós temos um mosaico e uma catedral de Otranto que foram feitos nessa época, né? Depois dos bizantinos, foram derrotados pelos lombardos e sarracenos. Mas depois eles voltaram, os bizantinos, voltaram desde 871 a 1071, onde puseram sua cultura principalmente em cidades litorâneas. Então, por essa parte da história, a gente vê que essa região relativamente pequena, uma fração muito pequena da Itália, poxa, ela teve uma série de civilizações em cima dela. E o bacana, exatamente, o bacana para a gente fazer uma viagem lá é que a gente consegue ver traços de cada uma dessas civilizações. Quer dizer, é só a gente saber um pouquinho, de fazer um pequeno roteiro, sabendo quais cidades e o que ver, que a gente vê o rastro de todas as civilizações. Vamos para o próximo, Carlos, por favor. Bom, só um minutinho aqui. Os lombardos também estiveram na Puglia, né? Em 568, os lombardos, por causa lá eles eram Lungebarg, as barbas compridas, né? Eles foram comandados por Albuíno e eles invadiram a Puglia. Eles vieram lá de cima, né?
e invadiram a região da Puglia. Os lombardos eram uns povos germânicos do norte do que seria hoje a Alemanha. Evidentemente, à época não existia o que hoje a gente chama de Alemanha, mas eles vieram do que seria hoje a parte norte da Alemanha, foram invadindo, desceram a Itália toda e tomaram conta aí de parte da Puglia, né? Então, a gente vê na figura 1 figuras ainda da época, né, da época mais tardia, mostrando essa invasão dos lombardos. A gente vê o castelo e templo dos longobardos. Então, a gente vai nas cidades e pode ver isso tudo. Isso é uma coisa maravilhosa, realmente é uma coisa maravilhosa. E fora que o clima é um clima espetacular, é um clima espetacular. Mesmo durante o inverno europeu, o clima não é tão frio quanto nas regiões mais ao norte, né? Então, realmente vale a pena. Vamos para o próximo, por favor. Bom, depois dos longobardos, vieram os bizantinos novamente. Eles reconquistaram parte do sul da Bota. Então, aí, mais uma vez, aí, a gente vê nesse mapa como essa região era dividida entre os árabes, os longobardos, o Império dos bizantinos, que é o Império do Oriente, né? E todos deixando seus traços de civilização. Nas figuras 2 e 3, a gente vê Otranto, que é uma cidade, e lá a gente pode ver a Basílica de São Pedro, que é uma basílica muito bonita, realmente é muito bacana de se ver. Vamos para o próximo, por favor, Carlos. Hoje, os slides a gente passa meio que corrido, porque é mais para ver, realmente é uma coisa mais turística do que descritiva, né? Então, os sarracenos também tiveram no sul da Itália, né? A invasão sarracena se deu após a conquista da Sicília. Então, o pessoal conquistou a Sicília em 827 e foram invadindo toda a parte sul da Itália. Então, os sarracenos também tiveram lá. E nessa figura número 2, a gente mostra as vestimentas deles da época, né? E ainda lá existe castelo, por exemplo, esse castelo sarraceno. Veja bem, é de 820 depois de Cristo, quer dizer, um negócio antiquíssimo, né? E tudo nessa região pequena a gente pode ver se deslocando não muitos quilômetros. E na figura número 4 é uma ilustração da época da conquista dos sarracenos lá na região da Puglia. Vamos para o próximo, por favor. Normandos, na Puglia. Também os normandos estiveram lá. Então, nas figuras número 1 e número 4, a gente pode ver o Castelo Ariano e o Castelo de Monte Sant'Angelo, que são construções dos normandos, né? Os normandos eram povos originários dos atuais territórios da Dinamarca e Noruega. Evidentemente que não existia naquela época Dinamarca e Noruega, mas eram povos daquela região que foram conquistando a parte da Inglaterra, parte do norte da França, do que é hoje a França, e também desceram e conquistaram a parte sul da Bota, né? A Bota propriamente dita, o pé da Bota e a Sicília. A conquista normanda do sul da Itália ocorreu entre os séculos XI e XII. Então, mais uma vez, eles deixaram também os rastros das civilizações deles lá. Vamos para o outro, Carlos, por favor. A Suábia na Puglia. Outros povos. Entre 1195 e 1266. Com o casamento do último descendente da família Altavira Constança e Henrique VI, da Suábia. Volta um pouquinho, Carlos. Volta um, Carlos, por favor. Não, está indo para frente. Aí. Volta. Volta um, por favor. Aí. Então, bom, aí. Agora vai para frente. Obrigado. Aí. Então, os normandos conquistaram essa parte. Vamos para o próximo, por favor, Carlos. Aí. Então, a Suábia na Puglia, né? Então, teve um casamento lá de famílias da Suábia, em 1195, e houve o advento dos suevos na Itália. A Suábia
em alemão Schweben, acho que é assim que fala, e em latim Suébia. Era uma região cultural, histórica e linguística do sudeste do que hoje é a Alemanha. A Suábia permaneceu em parte do território da Puglia até 1266. Então, a gente vê aqui na figura número 1 o Castelo Suevo de Barletta. Barletta é uma cidade da região. É engraçado que esse castelo lembra o Forte dos Reis do Rio Grande do Norte. Quem já viu lá, a arquitetura, o formato é muito parecido, quer dizer, o pessoal deve ter copiado, ou seguido essa ideia desse castelo suevo de Barletta. Tem também um castelo suevo em Bari, numa cidade de lá, e a fortaleza sueva em Lucera, que é uma outra cidade. Então, todo mundo deixando seus rastros lá. Vamos para o próximo, por favor, cara. Também os templários estiveram na Puglia. Aquela região era uma região estratégica muito importante, porque era o caminho que o pessoal de toda a Europa seguia, e depois, em Brindisi, principalmente no porto de Brindisi, eles tomavam o navio e iam lá para a Terra Santa, para a região de Jerusalém, né? A Puglia, devido à sua posição estratégica entre o Ocidente e o Oriente, fazia parte do caminho dos peregrinos, cavalheiros e mercadores para a Terra Santa, pois possuía alguns dos principais portos de embarque, que eram Barletta, Trani e Brindisi. Os templários estiveram na Puglia desde 1143, onde encontraram terra fértil para o cultivo de trigo, vinho, azeite, etc. Ali eles faziam um entreposto para alimentar, para dar alimentação a todos os peregrinos. Eles se abasteciam nessas regiões para depois partirem de lá com os navios e irem para a Terra Santa, né? Os templários construíram igrejas e hospitais que eram a base de apoio para os peregrinos que iam e vinham para a Terra Santa. Barletta é uma cidade, foi a sede da Ordem dos Templários na Puglia. Então, e a gente vê aí o Santuário de San Michele em Foggia, que é uma outra cidade. Esse santuário era um santuário que foi construído pelos Templários. Vamos para o próximo, Carlos, por favor. Aragoneses, lá da Espanha, os venezianos, os franceses e os espanhóis, que não os aragoneses, né? Entre o século XV e XVII, a Puglia hospedou comerciantes de Veneza e Gênova. Veneza e Gênova eram cidades que se desenvolveram graças ao comércio, né? E aquela região, que era uma região que favorecia o acesso a várias regiões onde eles podiam comercializar, eles então se instalaram nessa região da Puglia, né? Em 1480, os otomanos invadiram parte da Puglia. Então, vocês veem que realmente aquilo ali não era uma terra de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo. Em 1500, a Puglia foi dividida entre os reis da França e de Aragão. Aragão era lá da Espanha, né? A partir de 1529, Veneza dominou por cerca de 50 anos parte da região da Puglia. A região foi dominada por vários estados, até que em 1808 a Puglia passou a ser dominada pelos franceses. Finalmente, em 1860, a Puglia foi anexada ao Reino da Itália. Então, essa região, nós vimos desde 10.000 anos antes de Cristo até 1860, ela foi tomada por tudo quanto foi povo. Só desde essa época, de 1860 até hoje, é que ela pertence à Itália. Então, a gente entende, ou acho que a gente entende, porque nessa região e regiões adjacentes se desenvolveram a Cosa Nostra, a máfia, que eram organizações locais que, de uma certa maneira, se defendiam contra os invasores. Era uma maneira deles manipularem os invasores. Eles não tinham força militar para combater os invasores, mas, por baixo do pano, eles faziam a parte deles. Eles faziam aquilo que eles podiam, tá? Então, vamos para o próximo, por favor. Bom, então agora vendo a mais de parte turística, né? Monopoli e as grutas de Castellana.
As grutas são um conjunto de cavidades calcárias. Essa região é muito calcária. A gente vai ver nos próximos slides. Ela é uma região formada por muito terreno calcário, né? Então, é um conjunto de cavidades calcárias de notável importância espeleológica e de beleza natural. Não muito distante dessas cavernas encontra-se a Monópole, desculpe, uma cidade caracterizada por um centro medieval repleto de conjuntos artísticos. Realmente vale muito a pena ir lá, não só pelas grutas, mas também para conhecer esse centro histórico de Monópole. Realmente é muito bonito, é lindo, é branco, ele contrasta com o mar, que é um mar azul. É uma coisa maravilhosa, é coisa para se ver, para se viver lá, para comer e beber também. Vamos para o outro, por favor. A história de Monópole é repleta de influências externas. Bizantinos, bretões, árabes, espanhóis, venezianos contribuíram para tornar a cultura da cidade um verdadeiro mosaico. Então, a gente vê na figura número 1 aí em cima a Catedral de Maria Santíssima. Isso está aí, mas o que vale é a pena ir ver lá. Isso, ver localmente é uma coisa maravilhosa. O centro medieval de Monópole está na figura número 2, também é lindo, é colorido, é maravilhoso. E tem também, junto ao mar, as fortificações da cidade de Monópole. Também é muito bonito de ver as fortalezas, dá para entrar, dá para visitar lá. Muito bacana. Vamos para o outro, por favor. Tem uma parte histórica interessante em Monópole, né? Em 1042, Monópole foi saqueada pelos bizantinos. Eles destruíram os campos, eles não conseguiram entrar na cidade, então eles destruíram os campos que estavam ao redor da cidade. Volta um pouquinho, Carlos, por favor. Eles destruíram os campos e os camponeses que moravam nas aldeias próximas a Monópole, né? O general bizantino ele ficou louco porque ele não conseguiu tomar a cidade, que era a missão dele, né? Então ele matou todos os cidadãos que moravam ao redor da cidade, foram pendurados com as cabeças, suas cabeças foram espetadas nos portões da cidade. A cidade não se rendeu, mas as pessoas que moravam ao redor foram decapitadas e colocadas as cabeças deles nos portões da cidade. Ainda pior foi a matança das crianças, que fez com que morresse lentamente. Então, o que ele fez? Ele pegou as crianças e enterrou as crianças, muitas delas, e deixando-as só com a cabeça do lado de fora. E, na frente das crianças, uma série de postes, eles amarravam as mães, e as mães contemplavam os filhos, viam os filhos morrendo ali naquela situação, só com a cabeça fora da terra. Então, era uma barbaridade. Então, realmente, essas cidades todas sofreram muito com os invasores, né? Vamos para o próximo, por favor. Esse é uma coisa maravilhosa, o Castel del Monte. Fica próximo da cidade de Andria. O Castel del Monte de Andria é mítico tanto pela sua arquitetura, ela é octogonal, quanto pelas histórias misteriosas que vinculam ao Frederico II, a antiga Ordem dos Cavaleiros Templários. O castelo, de forma octogonal, foi eleito como patrimônio mundial pela Unesco. Esse rei que invadiu e que fez o Frederico II, ele foi um cara que tentou unificar a Itália. Ele foi conquistando, ele veio lá do norte e foi descendo a Itália toda e foi conquistando toda a Itália. Mas a Itália só se tornou um país uno em 1860. Até então, eram todas cidades-estados, eram pequenos territórios com donos que moravam nas cidades principais. O Frederico II, foi um dos primeiros, se não o primeiro, depois dos romanos, ele foi o primeiro a tentar a unificação da Itália. E nas figuras aí do lado direito, nas figuras 2, 3 e 4, a gente vê as características desse castelo que ele fundou. Esse castelo, como está escrito aí, ele é muito bonito, é bacana de ver. Ele é patrimônio mundial pela Unesco, foi declarado patrimônio mundial. Vamos para o outro, Carlos, por favor. Ainda nesse Castelo del Monte, aí de Andria, né, alguns detalhes, né?
detalhe interno com janela, pátio do castelo, entrada principal, aí na figura número 2, aí do lado, a gente vê a entrada principal, e tem uma estátua do Frederico II de Svevia, que foi esse que invadiu aí. A figura número 4 mostra uma foto tomada de dentro para cima. Na 5 a gente vê como é o castelo, né, em si, e a coroa de Frederico II. Ele tinha se declarado o rei da Itália, mas foi um negócio muito efêmero, né? Não durou. Vamos para o próximo, por favor. Bom, agora nós vamos falar do Salento. O Salento é aquilo que eu falei para vocês, é o taco dello stivale, é o taco da bota. Assim, na figura número 1 a gente vê que é aquela parte bem ao sul, que é o salto da bota, né? Salento é o território peninsular localizado no extremo sul da Itália. A península do Salento é banhada pelo Mar Jônico a oeste e pelo Adriático a leste. O nome Salento significa terra cercada pelo mar. Uma das cidades principais do Salento é Lecce. É uma das principais cidades. Além do seu mar de águas cristalinas, Lecce também é repleta de museus e igrejas. Bom, quem vai lá tem que ir para Lecce. Ao todo, são 12 museus espalhados pela cidade. A maioria deles são museus arqueológicos, evidentemente, só podia ser, né? Com objetos encontrados em escavações ou tirados do fundo do mar. Existe muita arqueologia submarina nessa região e muitos barcos afundados ali perto renderam muitas peças arqueológicas para os museus. A cidade, com muitas igrejas em estilo barroco, tem um anfiteatro romano localizado no centro da cidade. Então, você vai bem no centro de Lecce, existe uma parte de um teatro romano. Vamos para o próximo, por favor. Ó, o Salento, dá só uma olhada, não preciso falar nada, o verdadeiro salto da bota, a gente, o mar, as grutas, tudo. Dá uma olhada, que coisa maravilhosa. Mesmo para quem está fazendo o regime, essa figura número 2 é irresistível, né? Então, tem as oliveiras, tem as videiras, o mar, as grutas. Como a gente vê, o mar escava grutas naquele terreno calcário. Então, realmente é uma coisa maravilhosa. Passear por esses lugares realmente dá muita satisfação. Vamos ao próximo, por favor. Lecce, né? Ainda em Lecce, né? Fundada há mais de 2000 anos, foi ao longo dos anos parte do Império Romano, Bizantino, Normando e Espanhol. É conhecida como a Florença do Sul, devido à riqueza artística de todo o centro histórico, sendo de destacar a Basílica de Santa Croce, essa que está na figura número 2. A Piazza do Duomo na número 3, e o anfiteatro romano é só uma parte do que era o anfiteatro romano, fica bem no centro da cidade de Lecce. Vamos para o próximo, por favor, Carlos. Aí está o que, na figura número 1, que é o teatro, e na figura número 2, a reconstrução do que teria sido o anfiteatro romano. Vocês imaginarem o tamanho, cabiam cerca de 14 mil pessoas, né? Então, aí embaixo tem a Basílica de Santa Croce, a rosácea do vitral, é uma coisa maravilhosa de se ver, quando você vê de perto, é uma coisa muito linda. E também existem umas estátuas que são feitas, não são feitas de pedra, são feitas de não sei que tipo de massa, mas são estátuas dentro dessa igreja que parecem pessoas. Realmente são estátuas muito naturalistas, muito bonitas. Vale a pena ver, tanto a cidade é maravilhosa, por todos os monumentos que existem lá. Vamos para o outro, Carlos, por favor. Salento, né? É lá embaixo, o Taco dello Stivale. Então, esses são alguns detalhes. Galípoli, né? É a cidade que tem mais ligação com a Grécia. Bom, não sei o que é Cali, mas Poli é cidade antiga. Isso pode ser visto pela arquitetura da cidade. A gente vê em Otranto, que é uma das cidades, a cidade é linda. Além de banhada por um mar azul turquesa, a cidade conta com antigas muralhas e castelos da época dos aragoneses, ou seja, dos espanhóis. Quando os espanhóis estiveram lá, eles faziam... A maior parte dos povos que estiveram invadindo lá, eles construíram, além de castelos, eles construíram fortalezas
para defender contra o ataque dos inimigos, mas eram inúteis, porque um depois do outro, aquelas terras foram sendo invadidas, né? O Otranto, a cidade de Otranto, fica no ponto mais oriental da Itália, parte mais oriental. Com muralhas e fortalezas imponentes, a cidade era e ainda é uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, né? Então, como era a parte mais oriental da Itália, muita gente saía de lá para ir para o Oriente. O castelo de Otranto foi construído pelos espanhóis com o objetivo que eu já disse, né, de defender a cidade contra as invasões dos turcos, né? Os turcos naquela época, eles estavam tentando invadir a Itália, né? Vamos para o outro, Carlos, por favor. Salento à natureza. Dá uma olhada nessa figura número um. É a Marina Pescoluzzi. É considerada uma das praias mais bonitas e famosas do Salento. Devido à sua areia branca e suas águas de cor turquesa, ela é apelidada de as Maldivas de Salento. Realmente, o mar é maravilhoso, né? Embaixo a gente vê a Torre del Orso. É a Baía da Torre do Urso, né? É uma praia caracterizada por dois rochedos conhecidos como Due Sorelle, duas irmãs. Na figura número 3, a gente vê Grota della Zanlusa. É o sistema de 3 cavernas. A gente pode entrar lá de barco. Na terceira caverna, há um lago de coloração esmeralda que pode ser atravessado de barco. Puxa, é uma sensação maravilhosa. Você sai de uma luz muito forte, muito intensa fora da gruta, e de repente você entra nas grutas e vê aquela escuridão e vê o reflexo do mar. É só sentindo para saber a sensação maravilhosa, né? Vamos para o outro, Carlos, por favor. Pulignano a Mare. É sem palavras, né? É a terra do Domenico Modugno, aquele que fez Volare, oh. Eu acho que ele se inspirou na cidade. Esse vilarejo charmoso, construído em cima de uma falésia, com várias grutas, é maravilhoso. De notável interesse são as suas grutas marinhas. Claro, o mar, como eu disse para vocês, ele escava, né, grutas lá, né? Marinhas e historicamente importantes são o centro histórico e os vestígios da dominação romana. Na figura número 2, a gente vê ainda um tipo de uma ponte, né, de construção romana, um castelo romano, e numa das praças, em homenagem a um dos filhos famosos da cidade, está a estátua do Domenico Modugno. Vamos para o outro, por favor. Não preciso falar nada, né? Olha, é sensacional. Esse é Pulignano a Mare, que não tem comentários, né? A falésia, em cima a cidade, a praia, as praias, o mar escavando grutas. Na figura número 2, a gente vê as grutas, e uma das coisas sensacionais que eu tive oportunidade de ir é num restaurante que tem em cima do mar, numa gruta em cima do mar. É uma coisa sensacional. É tudo de bom. A comida, a vista, o clima, é sensacional. Então, esse Polignano a Mare realmente é uma cidade que dispensa qualquer outro comentário. Vamos para o outro, Carlos, por favor. Outra cidade que é um patrimônio histórico mundial da Unesco é Alberobello, uma cidade de fadas. Realmente é uma cidade, parece uma cidade construída pelas fadas, né? É um patrimônio mundial da Unesco. E essas casinhas eles chamam de trulli. Os trullis é plural de trulo, do grego cúpula, né? Trulo em grego quer dizer cúpula, né? São antigas construções de pedra calcária com telhados cônicos. Então essa cidade, a cidade antiga toda é formada pelos trulos, né? Coisa sensacional. E existem a ponta dos trules, na parte superior dos trules, eles têm diferentes acabamentos. Então, aí, na figura número 2, eu coloquei alguns dos vários tipos de pontas que tem nos trules. Elas têm um significado. Eu agora não saberia dizer exatamente o que significa cada um desses pontas dos trules, mas realmente é fantástico. Vamos para o próximo, por favor. Então, em cima, uma visão geral, uma vista geral da cidade, uma coisa fantástica, né? E embaixo, a gente vê Alberobello, que é essa cidade, né?
a evolução dos trules. Os trules começaram, conforme está na número 12, e foram evoluindo 3, 4, 5 até chegar no que são hoje, né? Então, houve uma evolução. Essas primeiras construções eram construções que existiam na parte sul da Grécia, porque foram os gregos que colonizaram aí. E foram eles que levaram o que foi o começo do trulo para essa região. Então, eles foram evoluindo ao longo do tempo. Hoje, essa cidade é fantástica. A gente chega na cidade e não acredita. A hora que dá a primeira batida de vista que vê esse conjunto, é diferente de tudo que a gente já viu, pelo menos do que eu vi antes. Né? Maravilhoso. Vamos para o próximo. Alberobello, Alberobello à noite. É uma noite encantada, uma cidade maravilhosa. Então, o ideal... Bom, cada um fala o que quer, mas é sensacional. Você vai no restaurante, janta, come, bebe à vontade. Pessoalmente, eu não sou muito fã do vinho da região, mas é um vinho bom, mas não é o que eu pessoalmente mais prefiro. Mas sempre que eu vou num lugar, eu sempre tento beber o vinho da região, tá certo? Porque, poxa, a gente vai para visitar, a gente vai para conhecer a cozinha e as bebidas regionais, né? Então você vai lá, janta, beleza. Depois você faz um passeio pela cidade. Então ela é iluminada assim, ela fica num lusco-fusco, mas tem o luar é muito valorizado lá. Então a gente anda pela cidade à noite, também é linda. E depois você olha para o teu hotel, que nessa figura assim, existe hotéis, evidentemente, construídos em formas de trule também, né? De trulo. Então, você dorme lá, você dorme que nem um santo, é uma maravilha. Vamos para o outro, Carlos, por favor. Outra cidade muito bonita é a cidade de Ostuni. É uma cidade branca. Então, naquela parte sul ali, usa-se muito o branco. O branco contrasta muito com o azul do mar. Isso também acontece ali quando você vai para a Grécia, você pega um barco e vai para a Grécia, você vai chegando e você vai ver todas aquelas casinhas brancas com janelas azuis normalmente. Então, é a mesma sensação que você tem quando você está em Ostuni. Né? Então, tem aí embaixo a figura número 2 é a catedral, a figura 3 é a nave central e o teto, que é uma maravilha, é uma pintura maravilhosa, e a cúpula da catedral está na figura número 4. É muito bacana se visitar essa cidade. Vamos para o outro, por favor, Carlos. Ostuni, isso é uma visão geral da cidade. É uma cidade que ela fica murada, né? A maioria das cidades tem muros ou ruínas de muro, né? Porque era a forma deles se defenderem contra as invasões, que também não adiantou muito. Né? Mas a cidade e as muralhas, realmente é a cidade branca. Né? Embaixo a gente vê a ponte sobre o mar de Ostuni. Na realidade, é uma ponte porque o mar escavou embaixo da rocha, né? E fez como se fosse uma ponte ligando uma parte à outra da cidade. Figura número 3, a gente vê um trecho da muralha de Ostuni, né? Muito bacana. Vamos para o outro, Carlos, por favor. Santa Maria de Leuca, a Ponta do Salto. Aí na figura número 3 a gente mostra aonde ela fica, exatamente na ponta do salto da bota, né? E a gente tem uma visão geral aí nas figuras 2, 3 e nas demais, a gente vê o farol, vê a Santa Maria de Leuca, que é uma igreja, o palácio estilo mouro. Então você vê, os mouros estiveram lá, como eu falei para vocês, e eles deixaram, evidentemente, traços da cultura dele. Esse palácio, a gente parece que está na parte sul da Espanha. É aquela mesma arquitetura mourisca do sul da Espanha. Realmente é encantador. Vamos para o outro, Carlos, por favor. Bari. Bari é a capital da Puglia, né? Acho que o Baresi era de lá, né? O Bari, como a maioria das cidades da Puglia, foi sucessivamente dominada pelos romanos, ostrogodos, bizantinos, longobardos e etc. A partir de 847, foi um califado sarraceno, cuja mesquita ainda hoje pode ser vista. Na figura número 4, a gente vê a mesquita. Então, é interessante, a gente vê uma mesquita nessa região.
Depois vieram os Vevos, os franceses, os aragoneses e os Forsas. Os Forsas eram uma família de Milão, que dominava Milão. Em 1813, novamente os franceses dominaram a cidade. Finalmente, Bari foi incorporada ao Reino da Itália, isso por volta de 1860. Então, a gente vê a Basílica de San Nicola. San Nicola é o padroeiro da cidade, né? Então, a gente vê na figura número 1 uma ruazinha. Você vai andando, você não acredita, parece um cenário de filme. É uma coisa de conto de fada, é maravilhoso. O pessoal mantém aquilo tudo muito limpo, muito bacana, né? E a gente vai andando, e a gente, em cada esquina a gente se encanta com a beleza dos lugares. Vamos para o outro, Carlos. Ainda Bari, né? O Castelo Normando dos Verbo, de 1131. A figura número 2 é interessante, uma igreja russo-ortodoxa de São Nicola. Então, vocês veem. Na igreja são praticados cultos religiosos católicos e ortodoxos. Então, tem um dia que os católicos rezam e fazem o culto deles, outro dia que são os ortodoxos, vamos dizer, tipo russos, que fazem os cultos dele lá. Dá uma olhada como é a cúpula dessa igreja russa ortodoxa. Lembra aquela arquitetura ali de Moscou, né? Castelo Normando, na 3, o Teatro Margherita, esse é mais recente, né? É recente, 1800 e tanto, e Bari Vista do Alto. É sempre essas falésias que tem esses pontões que entram no mar, né? Muito bonito. Vamos para o outro, por favor. Castro é uma outra cidade. A história, o mar e as grutas. O topônimo, o nome Castro, em latim é fortaleza, né? O povoado recebeu esse nome de Castro Minerva devido à presença de um templo consagrado a Minerva, né? Que era Atenas, né, para os gregos. Foi colônia romana, bizantina e depois conquistada pelos vândalos, godos, ostrogodos, lombardos, sarracenos, normandos. Todas as cidades foram uma cidadezinha só, você vê quantos povos estiveram lá. E aí eu coloco uma série de fotos de Castro. É interessante essa foto 5 e 6, que mostra uma gruta que foi escavada pelo mar e tem um furo que sobe. Então, se você entra de barco nessa gruta, você olha para cima, você vê o céu. É muito interessante. É uma gruta, uma parte dela sem o teto, né? É muito bacana. A número 3 é a entrada da gruta, só que vista de dentro, né? Vamos para o próximo, por favor. Otranto, né? A cidade e a história, né? Você vê, Otranto também fica lá embaixo, na pontinha. O farol de Otranto, o passeio de barco, a Catedral de Otranto. Essa cidade é muito famosa. Catedral de Otranto também é famosa, vale muito a pena ser visitada. Vamos para o outro, Carlos, por favor. Então, um pouco de história, só para falar de Otranto, porque Otranto realmente vale a pena rapidamente falar da história dela, para vocês terem uma noção, né? Porque para ver, a hora que você vê aquilo que você encontra lá, que você vê que é a história, é o passado. Após a tomada de Constantinopla, que foi em 1493, os otomanos continuaram sua expansão em direção à Europa. O objetivo deles era a conquista de Roma, que era a capital do cristianismo. Era aquela questão religiosa, a verdadeira religião era deles, então eles queriam destruir Roma. Sob o comando de Mehmed II, que está na figura número 1, de 1432 a 1481 ele viveu. Os muçulmanos chegaram até as portas de Viena. Então, para vocês terem uma ideia como os muçulmanos foram expandindo os seus territórios, né? Foram conquistando, eles quase por pouco eles não chegaram a entrar em Viena, na Áustria. Realmente eles foram subindo toda aquela região da antiga Iugoslávia, né? Por isso que lá existem, na Iugoslávia teve aquela guerra, né, há uns anos atrás, que era realmente entre povos de culturas diferentes ainda agora, né? De cultura e religiões diferentes. Bom, à época todo o sul da Itália era dominado pelos aragoneses, ou seja, pelos espanhóis da região de Aragão, cujo rei era Ferrante de Aragão, que está no número 2 nessa figura. No caminho para o sul da Itália, os muçulmanos venceram os cavaleiros templários em Malta. A Malta era uma ilha que ficava ali próxima, né,
ficava uma região estratégica para quem ia para a Terra Santa, para Jerusalém. Então, os muçulmanos ganharam, derrotaram os templários em Malta, e em 1480 eles desembarcaram em Otranto, na chamada Baía dos Turcos. Até hoje existe essa Baía dos Turcos e ainda hoje chama Baía de Turque, né? Que ainda hoje mantém esse nome. E o general que fez essa investida em Otranto era o Gedik Ahmed Pasha, almirante turco que conquistou Otranto em 1480. Nossa, eu estou só fazendo um resumo da história da cidade para vocês terem ideia como é bacana. Vai para o outro, Carlos. Então, conquista de Otranto pelos muçulmanos. Então, aí a gente vê aí nessa figura número 1 a expansão do Império Otomano, né? Então, tudo isso que está verde, eles foram subindo, conquistaram Constantinopla, aí mudou para o nome, era Constantinopla, mudou para Istambul, e eles foram subindo, 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 e dá para ver que eles chegaram até ali ao norte, próximos a Veneza, eles chegaram até próximos, como eu disse para vocês, na Áustria, em Viena, chegaram muito próximos lá. Eles invadiram, os otomanos eram 18 mil contra 5 mil soldados de Otranto. Evidentemente, os muçulmanos deitaram e rolaram. E mataram muita gente. O primeiro a morrer foi um bispo lá da cidade, né? E mataram uma série de pessoas, realmente exterminaram. Após a derrota, os homens de Otranto que não quiseram se converter ao islamismo, foram 813 deles, todos os 813 que não quiseram se converter, foram decapitados. As mulheres foram escravizadas e foram mandadas lá para o sultão, lá para a região deles. Mas esses 813 que não quiseram mudar de religião, eles tiveram a cabeça deles decepada. Vamos para o outro, Carlos. E aí a gente vê a igreja de Santa Maria dei Martiri, na figura número 1. Na figura número 2, a Baía dei Turchi, que é exatamente onde eles desembarcaram. E interessante, esse altar da igreja de Santa Maria dei Martiri, a gente vê a Santa Maria no altar e do lado 3 paredes, a parede do fundo e as 2 laterais, cheia de ossos das cabeças dos 813 que foram decapitados. Até hoje, desde aquela época, né? Até hoje, esses mártires, os mártires de Otranto estão lá. Então, é uma coisa meio macabra, mas quem vê lá, pelo menos sabe da história de cada um desses caras, o que passou e por que passou, por que a cabeça dele está lá. E também é muito bonita, é a pia batismal dessa igreja. Essa foto não está muito feliz, mas é uma peça muito bonita. Vamos para o outro, por favor. A igreja, o mosaico do piso da Catedral de Otranto. Esse também é uma coisa, eu não entendi. Também é pouco tempo que a gente tem, mas é uma coisa maravilhosa. O piso é um mosaico, né? E esse mosaico é uma árvore. A parte de baixo, que a gente aqui vê à nossa esquerda, é a parte de baixo, né? Seria a raiz da árvore, e ela vai subindo em direção ao altar, né? E ela vai se ramificando. Então, cada uma dessas figuras significa alguma coisa. Eu realmente não sei o que o artista quis representar. Vamos para o outro, Carlos, por favor. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei alguns detalhes do mosaico do piso dessa catedral. A gente vê num pedaço lá chamado O Voo de Alexandre Magno. Eu nem sabia que ele tinha voado, mas não sei por que ele está dentro da igreja, mas está lá, O Voo de Alexandre Magno. Outro pedaço daquele mosaico, o ciclo do zodíaco. Tem lá os 12 signos do zodíaco. Tem o rei Arthur. Então, veja que essas coisas não têm nada a ver com o cristianismo, mas estão lá, estão no mosaico. Atlas carregando a terra, é uma figura mitológica. Abraão e Isaac.
Essa já tem alguma coisa a ver. O inferno e Satanás é a figura número 6. Eu sei disso porque está escrito, tá escrito com as pedrinhas do mosaico, está escrito em cada um desses pedaços. Se vocês forem lá, vocês vão ler. Está escrito, evidentemente, em latim. Mas são essas as representações, parte das representações do mosaico do piso da capital da Catedral de Otranto. Vamos para o outro, Carlos. Ah, mais alguns detalhes. Anjo pesando as almas. Então, ele pesando se vai, se pecou muito, pecou pouco. Um leopardo caçando um cabrito. Francamente, não sei o que faz esse leopardo aí. Adão e a maçã. Bom, essa já dá para entender. Eva, a expulsão do Éden. Caim e Abel. Então, vocês reparem que está escrito o nome. Caim está escrito, eu repito, em latim, mas é o que eles representam aí. Então, esse mosaico é muito interessante. É uma coisa assim, a gente não espera entrar e ver esse mosaico. Então, vale a pena ir aos poucos olhando cada uma das figuras. Eu coloquei aí só algumas, não coloquei todas, evidentemente. Vamos para o outro, Carlos, por favor. Essas são as muralhas e torres defensivas. Durante os anos de dominação normanda, o porto de Otranto hospedou os cavaleiros das cruzadas. Então, eles também fizeram lá as suas muralhas defensivas. Então, é muito bonito, é legal. A gente pode subir aí e ver lá dentro, a parte superior, a gente olha e vê o mar lá fora, e também, internamente, uma série de detalhes que são maravilhosos dessas torres defensivas, né? Vamos para o outro, Carlos falou. Bom, finalmente Taranto, que é uma outra cidade. Taranto é interessante, né? Porque a história de Taranto remonta ao século 8 a.C., quando foi fundada a única colônia de Esparta. Esparta era uma cidade que era fechada, a gente sabe mais ou menos a história, né? Ela não era que nem as outras cidades gregas que iam fundando outras colônias, outras cidades. Esparta, ela ficava aquilo que ela era. Ela dominava o território dela e se desenvolviam lá. A única cidade fora da Grécia que os espartanos fundaram foi essa cidade de Taranto, que fica na região, né? Ela era conhecida como Taras. Tal qual as outras cidades da Puglia, Taranto passou por diversas conquistas até que se tornou parte do reino da Itália. E aí a gente vê algumas peças que estão lá em um dos museus de Taranto, né? As peças mais antigas. Vamos para o outro, Carlos, por favor. Bom, esse aí eu coloquei, se alguém se interessar em fazer uma viagem, isso aí é um anexo turístico. Esse é o sul da Itália. E se a gente fizer esse percurso, alugar um carro, chegar numa cidade qualquer, aí, por exemplo, Bari, né? A gente chega em Bari, a gente pode dar a volta de carro, usando a velocidade permitida naquelas estradas, nessa região, em 8 horas, em quase 9 horas, em menos de 9 horas, a gente consegue fazer a volta. Ou seja, a gente gasta, para ver tudo isso em deslocamento, a gente gasta 9 horas. O resto do tempo que a gente fica, para ver tudo, a gente pode ver cada um desses lugares. Então, é um lugar relativamente pequeno, dá para fazer uma volta turística maravilhosa. Em pouco tempo a gente faz essa volta e a gente gasta o tempo para ficar, para curtir a região, para curtir as cidades. Então, essa fica a dica dica de turismo. Vamos para o outro, por favor, Carlos. Bom, como eu falei para vocês, eu almocei jantei nesse Polignano a Mare, nesse restaurante Grotta Palazzese. Dá uma olhada, é aquela gruta que eu falei para vocês, que fica naquela região, né? Embaixo tem o mar, né? Que escavou a gruta, e tem uma gruta superior. E o pessoal fez um restaurante. É um restaurante magnífico. Nas figuras número 3, 4 e 5, principalmente na 4, a gente vê o restaurante. Se a gente pega uma daquelas mesas que ficam ali na boca da gruta, a gente vê tanto a parte interna quanto a parte externa. E fora que a comida e a bebida são maravilhosas, vale a pena. Então eu voltei no Polignano Amare, que é aquela região que eu mostrei antes, só para dar a dica de, claro que precisa ter algum euro disponível, mas é um euro bem gasto, viu? Vale a pena. Vamos para o outro, por favor.
E aí, esse aí eu não vou nem falar, mas são alguns pratos de pittole, pizza leccese, citri e tria e pasticciotto. E tem também um macarrão que é o chamado orecchiette. As mulheres da região, das cidades ali, do Salento, elas ficam nas ruas e elas ficam fazendo macarrão. Eles fazem um macarrão, um típico macarrão chamado orecchietta. Orecchiette é o plural, né? São orelhinhas pequenas. Então, vale a pena comprar um meio quilo de orequete de uma senhora dessa e levar lá para o hotel e pedir para o cozinheiro preparar um belo do molho e fazer o orequete que a gente compra lá. É sensacional. E aproveite, essas comidas são comidas típicas da região. Realmente vale a pena, é muito legal. Vamos para o outro, Carlos. Bom, é isso aí, cara. Eu sou o paraíso está na Puglia. Realmente, acabo aqui, eu falei que não ia demorar muito, né? E só para dizer que, realmente, se a gente for fazer um passeio na Itália, quem ainda não conhece, vale a pena ver essa região. É legal de conhecer, eu acho, principalmente em setembro, que já o grosso dos visitantes já voltou. E setembro ainda é um clima muito bom e os hotéis ainda estão funcionando, as coisas ainda estão funcionando como se tivesse época de férias, né? Porque a época de férias lá na Europa é agosto. E setembro eu acho que é espetacular. Ou julho ou setembro eu acho que é uma época muito boa para visitar a Puglia. Bom, agradeço para vocês. Obrigado pela paciência. Tá? É isso aí, bicho. Ah, tô indo, hein? Ainda? Roberto, Tô indo, hein? Já vou comprar passagem, agora vou Ah, começar mas a vale olhar. a pena, viu? Certamente você não vai se arrepender. ó, Ah, que depois que você falou, legal! eu vou ter que voltar lá. Como é que é? Eu vou ter que voltar. Eu fui o ano passado, mas não vi uma boa parte disso que você falou. Ah, Moisés, mas vale a pena. Pega esse daí, pega aquele roteiro. Bom, Ah, o roteiro foi super dica, hein? quer dizer, eu sou suspeito, né? Porque, puxa, visitei a região. Eu acho que ainda vou, não sei se esse ano não, acho que o ano que vem nós estamos programando para ir visitar lá. Realmente, para quem for, vale a pena. O Ivan, qual é o vinho da região, você lembra? Primitivo. Sim, Roberto, eu conheço relativamente bem a região e adorei a É. tua palestra. Eu acho que você captou 99% da região com maior precisão, viu? Eu só Ah, quero que fazer bom. uma inclusão no teu roteiro aí, se você me Faz, permite. Mas o que eu queria faz. comentar é o seguinte: gostei muito. Castel del Monte é um belo vinho da região, Ah, feito com é? uva Nero de Troia, porque a uva que eles servem lá é a tal da Primitivo, que cá entre Primitivo de nós Puglia. Primitivo de Puglia, Primitivo de Mandúria, que é uma Puglia. sub-região, Isso. mas assim, o Primitivo é um vinho meio grosseiro, vai, para falar o mínimo, assim, Eu vai. também achei. É. Agora, esse Castel del Monte e Gioia del Colle são dois vinhos feitos com Nero de Troia que são sensacionais. Acrescentar também que lá em Alberobello me falaram na época que esses trulli eram assim, principalmente quando da dominação francesa, os franceses tinham o costume de cobrar imposto da turma lá, entendeu? Isso, E eles não verdade. gostavam, então o que eles faziam? Quando saía lá uma incursão dos franceses para cobrar impostos, eles desmanchavam as casas e iam para o campo. Passado um tempo, eles voltavam, né? É verdade. Né? Você tem razão. Eu conheci essa história, eu esqueci de falar, mas você tem absoluta razão, Ivan. É isso mesmo. O pessoal fugia dos impostos fazendo desse jeito. É. Lembrar também que Ótranto e Galípoli são duas cidades que foram importantes na Segunda Guerra Mundial. Teve duas batalhas muito importantes lá. Tem até um filme italiano que eu agora não vou lembrar o nome, mas os aliados os aliados que eram inimigos da população italiana, vamos falar assim, eles estão jogando bola com a população local, já tá uma disputa entre ingleses, eu acho, ou americanos, não sei, e italianos jogando futebol. E aí o avião vem e pousa bem assim em cima do campo de futebol. O pessoal vai lembrar desse filme aí, né? Eu só queria acrescentar aí na coisa a inclusão de Vieste, que é muito, muito, muito linda. A peixaria mais linda que eu já vi na minha vida foi em Vieste. As Ah, é? lagostas
todas vivas, com amarradas assim os bracinhos da lagosta. Os peixes, todos eles vivos. Ainda conversei lá com o peixeiro, eu falei, puxa, mas que coisa maravilhosa. Eu falei, aqui nós só vendemos os peixes vivos. É uma coisa assim. E essa região também, em especial Polinana al Mare, tem uma ligação muito forte com São Paulo, né? Tem até uma rua Sim, Polinana al Mare ali no Bexiga, não, no, desculpa, no Brás. Tem várias isso. famílias importantes que vieram de Polinana al Mare, né? E esse orequete que você citou é sempre servido com cime de rap, que é uma espécie de um brócolis. Não tem nada semelhante no Brasil, mas é um brócolis que é feito com bacon, brócolis. É realmente uma massa maravilhosa. E você também se apropriou de um pedacinho da basilicata aí, né? Porque matéria já está dentro da basilicata, mas aí eu concordei com a tua inclusão. Matéria realmente Obrigado. vale a pena ser colocada no passeio. Parabéns, Roberto. As suas Obrigado, apresentações são Evandro. realmente espetaculares, viu? Muito Obrigado. obrigado aí por, por- por essa magnífica apresentação. Obrigado a você. Obrigado pela Não paciência. só, não só Sabe que matéria, o como último basilicata, filme do James Bond, ele passa em Matera, né? isso. Isso. Roberto, Não só matéria fica na basilicata, mas Metaponto também fica. magnífica. E Alguém essas fala. duas realmente fazem parte de um roteiro obrigatório. É, Aquele roteiro que o Roberto mencionou, ele é oferecido pela Agaxtur. É uns 7 ou 8 dias na Puglia e uma colega nossa do grupo está fazendo. Eu estou esperando ela mandar as fotografias. O Ivan falou em Vieste. Vieste fica no Gargano, naquele promontório bem em cima. E o Roberto não explorou devidamente o Gargano para o meu gosto. É aquele 1% que faltou. Porque lá tem um dos milagres da fé. É a Padre Pio. Quer dizer, todo mundo já deve ter ouvido falar nos milagres do Padre Pio, que agora foi santificado, né? E é impressionante uma visita àquela igreja que hoje homenageia o Padre Pio, que morreu faz, sei lá, uns 50 anos por aí. E outra coisa bonita que também faltou, mas tinha mais que faltar, porque realmente a coisa é muito linda, é uma catedral que fica em Trani. Trani fica a norte de Bari, no sentido desse promontório, e essa catedral ela é de uma cor de rosa quase branca, ela é em estilo românico, com alguns detalhes não românicos, mas o mais interessante dela é que ela é lambida pelo mar. Então é espetacular essa vista da Catedral de Trani. Parabéns, Roberto, muito boa apresentação. E tem mais Carlos, alguma obrigado. mãozinha? Obrigado. Na realidade, eu tinha 10 slides a mais. Eu tirei para não ficar um negócio muito maçante, tá certo? Eu realmente ia citar isso, ia citar, mas na última hora eu fiz um corte que já deu para a gente falar 1h10, é mais do que suficiente para a paciência de vocês aí. Ricardo? Bom, Roberto, fantástica, adorei. Uma pergunta, só uma curiosidade. Tem como fazer esse roteiro de trem sem ser de automóvel? E dá para fazer de automóvel? Não, Não, de trem. sem ser de automóvel. Dá para fazer em Ah, trem? olha, até Bari eu sei que dá para chegar de trem. Eu não sei, realmente eu não sei se tem alguns trechos pequenos de trens intercidades. Eu realmente Sim. não sei. Eu sei que de Roma dá para ir até Bari de trem. E também deve ser um Sim. negócio sensacional. Essa Certo. viagem dá para fazer. Agora, entre cidades, francamente, eu não saberia te dizer se tem pequenos trechos de trens intercidades, né? Ricardo, eu Beleza. posso responder em trem. parte aí. Eu Dá fiz para de trem fazer de Roma a Bari. Tá, de Milão para Mas Bari, é depois muito eu peguei tranquilo carro. também. legal. De Milão para Legal. Bari é tranquilo, mas tem trechos do tipo de Alberobello para Ostuni, tem que ser de busão. Tá. Carlos, não estou te ouvindo, Entre as hein? grandes cidades existe trem. Entre as grandes cidades existe trem. Passando por algumas pequenas, principalmente na hora litorânea, sim. Alberobello é servido por trem. Mas, por exemplo, de Alberobello até os túneis tem que tomar um ônibus, para dar uma ideia.
mas as eleições foram... Maravilha, obrigado. E aí, esse mesmo ministro me colocou... Parabéns, viu, Roberto? Eu fico triste porque eu só conhecia Alberto Belo e Bali. Então, Não Ah, conhecia mas as tem outras cidades cidades. lindas ali, viu? O roteiro, se eu tivesse tido antes a tua dica de roteiro, eu confesso que eu faria. Olha, o Pedro, mas a gente pode voltar lá, viu? É uma das coisas maravilhosas. Eu estou pensando em voltar porque realmente eu também não conheço muitas coisas de lá e há muitos detalhes que merecem ser vistos, viu? E curtidos. Mas parabéns, foi fantástica a apresentação. Obrigado, pessoal. Bom, Carlos, você sabe qual é a próxima apresentação Sim, da a próxima próxima, semana? eu Eu não não sei se, lembro. se o apresentador está presente, a Tuta. Ela está aí? Ela saiu. Então, falou a que teve um próxima problema. apresentação vai ser um filme. Esse filme chama Phoenix. Ele está disponível. Foi até colocado na Arte do Encontro, momentos antes da apresentação, né? E seria legal a gente assistir até a semana que vem, quando a Tuta vai dar uma palhinha sobre o assunto. Tá Essa era a bom. grande revelação que eu ia fazer. E daqui a 15 dias, não esqueçam de ler Caetés, ou de completar a leitura de Caetés. Tá Acho bom. que é isso, gente. Então, obrigado a todo mundo. Boa Até segunda noite. que vem. Valeu, gente. Valeu. Obrigadaço. Valeu, gente. Bom, Obrigado aí Obrigado, pela Roberto. Muito atenção. obrigada, Valeu. foi lindo, viu? Dá Obrigado, vontade de Roberto. Foi viajar lindo. já para lá. Obrigado a vocês. Grazie mille, Roberto. Obrigado. Foi ótimo, Roberto. Obrigada, Adorei. tchau. Obrigado. Roberto! Outra coisa, desculpe pela brincadeira que eu fiz ali, eu queria fazer suspense para não falar direto do que eu ia falar. O Carlos já sabia, o Carlos é malandro, ele já me conhece, mas eu queria fazer suspense, mas aí a última hora eu desisti de fazer suspense, tá bom? De qualquer maneira, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Parabéns, foi uma delícia. Parabéns, parabéns, Roberto. Valeu. Tchau, tchau. Parabéns! Obrigado.